Quero cumprimentar a todos com um bom dia. Pedindo a proteção de Deus, declaro oficialmente aberto os trabalhos da 16ª reunião das comissões legislativas de 2025, dos termos do regimento desta Câmara e na Lei Orgânica Municipal. Peço à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Bom dia, senhor presidente, bom dia demais, colegas vereadores, e bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Vou dar início à chamada nominal dos vereadores presentes. Gilvanilson dos Santos Oliveira, Ivanaldo Dantas de Lima, Juranildo Jurandir Dantas, Juscelino Cassiano da Costa, Márcio Buque Cipriano de Castro, Maria Edilma Alves Ferreira Medeiros, Ortílio Silvano da Silva. Aberto a sessão, quero cumprimentar, em nome do Dr. Paulo, os advogados Delmarco, Josivaldo e Jonatas, que estão aqui presentes. Quero desejar uma ótima reunião para todos e peço à secretária que faça a leitura das matérias para discussão. Quero que faça a leitura do projeto de lei de número 025, de 6 de agosto de 2025. Dispõe sobre, institui o Beco da Literatura com nomenclatura de Geraldo Maciel de Araújo, no município de Nova Palmeira, e dá outras providências. Projeto de lei do vereador Gibanilson, né? Gostaria de eu mesmo falar sobre o seu projeto. Bom dia, companheiros e companheiras, né? Saúdo aqui os vereadores, nosso presidente Galeguinho, né, e Ronaldo, conhecido, né? Saúdo também nossos advogados, doutor Jonatas, doutor Demarco, Paulo e Jonatas, né? E os demais que estão nos assistindo e nos acompanhando na internet. Projeto esse, de número 025, de autoria minha, que é a questão criar o Beco da Literatura, dando o nome de Geraldo Maciel de Araújo. Geraldo foi um escritor, Geraldo, filho de Nova Palmeira, né? Filho de o ex-vereador, né, Raimundo Barreto, uma pessoa que deu sua contribuição nessa casa. E mais que justo, o Beco da Literatura, né, criando a possibilidade de ter eventos, né, literários, né, juntamente com as escolas, para poder dar mais visibilidade ao nosso povo, que a população cada vez mais tenha gosto de conhecer o nosso município, a nossa cultura. Desde já agradeço a atenção de todos e todas, que esse projeto é de serventia muito importante para o nosso município. Ok. Juscelino Cassiano. Um bom dia a todos e a todas. Na pessoa de Dr. Jonas e Josivaldo, nossos assessores, saúde demais autoridades aqui presentes, vereadores. Vejo que esse projeto vem ajudar a contribuir na cultura do nosso município, criando esse nome, essa nomenclatura de Geraldo Maciel Araújo. Voto na legalidade do projeto. Ok, vereador Juranildo Jurandir. Senhor presidente, bom dia colegas vereadores, bom dia internautas, bom dia amigo Nova Palmeira. Saudar os demais autoridades aqui presentes na área do jurídico, na pessoa do meu amigo Dr. Paulo, representante dessa casa, Dr. Delmarco, né, Dr. Josivaldo, né, na qual conversamos ali há pouco, fez um grande enriquecimento e elogio, né, a Câmara Municipal de Nova Palmeira pela estrutura, e também abraçar o amigo Jonathan. Projeto esse do companheiro vereador Gibanilson, número 025, na qual a legalidade é totalmente legal o projeto. Inclusive, quero aqui, na pessoa do meu amigo Adeilson Tugão, representante também da família, né, deixar aqui a minha saudação, meu voto favorável, tanto para a legalidade da submissão, como posteriormente na ordenada será aprovado
declarar aqui meu voto favorável a essa propositura. Ok, como membro também da Comissão de Legislação e Justiça, quero dizer que voto favorável. Geraldo Maciel, a família Maciel é muito grande, né, Gil? Mas se eu não salvo engano, o Geraldo Maciel é o pai de Tungão, né? Não? Mas é... Posso, presidente? Pode. Geraldo Maciel de Araújo é filho, né, de Raimundo Barreto, né, de Olívia Oliveira também. Ah, sim, é o outro Geraldo. Que é sobrinho do meu avô. Ah, então tá bom. Mas não deixa de ser Maciel, né? A família tradicional do município de Nova Palmeira, que está desde o início da fundação da Nova Palmeira, os Maciel estão presentes. E em nome dos Maciel, também quero mandar um abraço para o nosso amigo, companheiro de luta, suplente vereador, nosso amigo Adeilson, mais popularmente conhecido como Tungão. Quero dizer que voto, aprovo sim, e quero também que o projeto passe pela Comissão em Políticas Gerais, né? Quero perguntar como é que vota o vereador Ortílio. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, colega vereador. O nome do doutor Paulo aqui, sabe todos, já advogado aqui na presença, né? Eu voto sim, senhor presidente, no projeto. Ok. Vai falta o Isamara e Gilvana nas comissões, né? Na próxima reunião, ou então depois se reúne a comissão de políticas gerais para aprovar o projeto. Isso? Ok. Então fica aprovado de políticas, aliás, comissão de legislação, relação e justiça, e fica faltando só a das comissões, né? Pronto. Peço à secretária que faça a leitura do projeto do legislativo de número 02. Dispõe sobre as propostas de alterações no regimento interno da Câmara Municipal e da outras providências. Ok. O projeto de número 2, o 03. Pode ver. Institui o Código de Ética de Decoro Parlamentar da Câmara Municipal, estabelecendo normas disciplinares e procedimentais e da outras providências. O projeto de número 05. Altera, acrescenta e revoga disposições da Lei Orgânica do Município e da outras providências. Ok. Esses três projetos foi uma contratação que a gente fez com o nosso amigo Delmar, né? Ele disse que o nosso regimento apresentava várias defasagens e alguns pontos que precisavam ser atualizados, né? Então, um projeto de lei que eu quero convidar ele para trazer uma palavra, né, para os demais vereadores. Já foi apresentado, né, como já tem sido apresentado aqui no plenário, para todos os vereadores, e queria convidar ele, né, pode fazer uso da tribuna para fazer a apresentação. Oi. Bom dia. Está saindo, né, o som? Bom dia, senhores, senhora. Tudo bem? Como vão? Como todos? É um prazer novamente estar aqui com os senhores e senhoras. Bom, como eu já havia falado, essa pelo menos eu acho que é a terceira vez que eu venho aqui falar exatamente sobre isso, né? Como o presidente já adiantou, de fato a Câmara estava precisando desses documentos da Câmara, não só da Câmara, mas da cidade, né? Porque também a gente está tratando da lei orgânica do município. Essas disposições, elas de fato estavam defasadas e precisavam, sim, de uma atualização. Atualização, melhorias na redação, adequações à própria lei orgânica do município, e com isso a gente apresentou os projetos, né? Além desses projetos, a gente também, que são um projeto de resolução 2010, um projeto de emenda à lei orgânica, tem também um projeto na verdade são 11 projetos de lei, são leis de interesse da população. Esses projetos também servem para valorizar o trabalho dos senhores e senhoras vereadores, na medida em que são leis que favorecem e beneficiam a população de maneira geral, em especial crianças e idosos. São projetos de interesse da população, né, em suma.
e que, de certa forma, valorizam, de certa forma não, diretamente valorizam o trabalho dos senhores, né? Além disso, tem também um manual de atuação dos vereadores, de maneira prática e objetiva, a gente coloca aí nesse manual. Aqui foi um trabalho fruto da experiência que eu vivi quando era procurador de uma Câmara no Alto Sertão da Paraíba, e dessa experiência resultou esse manual, né? De maneira muito objetiva e clara, a gente procura, a gente trouxe para esse manual aquilo que eu experimentei na prática, em termos de consulta, do que os senhores vereadores costumavam me consultar. Então, trouxe isso para esse manual e hoje faz parte do acervo aqui da Câmara. E tem também, além disso, o Código de Ética e Decoro Parlamentar, que é um dispositivo que, obviamente, que ninguém espera que a Câmara tenha algum problema, algum transtorno, no âmbito na esfera de atuação dos senhores vereadores, mas no caso de alguma coisa sair do controle, é óbvio que, em alguns casos, não em todos, obviamente, e no caso é uma exceção, muitas vezes é cabível uma espécie de sanção de acordo com o comportamento ou a conduta de um determinado vereador. Então, é preciso que haja na Câmara esse dispositivo. Então, o regimento interno, na verdade, aqui já até existia, a gente só fez uma atualização, melhorou aquilo que já era bom. Da mesma forma que aconteceu com a Câmara e com o regimento interno, a gente apenas melhorou aquilo que já era bom e adequou aquilo que precisava ser adequado. Então, esses projetos, espero que os senhores, como a gente já havia conversado, né, a gente fez aquilo que é preciso ser feito. Então, o que a gente espera é que, de fato, todos eles sejam aprovados. E a gente, nesse momento, a gente espera contar com além de tudo, com a responsabilidade dos senhores, né, tendo em vista que a gente tem que colocar as questões políticas fora dessa situação, porque são projetos que visam para a cidade, para a Câmara, né? Então a gente não está tratando de algo muito pessoal, de algo pessoal. Tanto é que a gente traz aí 11 projetos de lei, né? Que beneficia a todos, não é desse ou daquele vereador, é para todo mundo. Então é benefício, no final das contas, para a cidade, para a população local. Então, nesse momento, a gente deve colocar de lado as questões políticas e ser responsável na conduta e, inclusive, na hora de votar nesses projetos. Com relação a eles, aí eu gostaria de falar mais uma outra coisa também. Na época aqui da contratação, o presidente da Câmara, preocupado com o zelo, né, com o erário público, ele me questionou, mas, Michael, esse valor aqui, como é que é? Esse valor está dentro do que você pratica? E a minha resposta para ele foi muito curta e direta. Não só está dentro, como está abaixo do que se pratica. Eu já fiz esse trabalho em pelo menos umas 15 outras câmaras municipais. Pelo menos em outras 15 câmaras municipais. E eu asseguro para os senhores que esse aqui foi o mais barato deles. Você tem ideia, Pedra Lavrada aqui do lado, esse mesmo trabalho saiu por R$22 mil. Então, R$4 mil a mais do que foi cobrado aqui. A Rua Nova, por exemplo, que foi o que eu cobrei a mais do que aqui, o máximo que eu cobrei além daqui foi a Rua Nova, o município daqui do Brejo, né? Foi R$25 mil. Então, assim, R$7 mil a mais do que aqui. Então, esse projeto não só foi, na verdade, não estava dentro, estava abaixo do que eu costumo cobrar. E, enfim, a gente, como eu disse, a gente trabalha com responsabilidade e com cuidado, né? Eu vivo disso e eu não só me preocupo com o meu nome, mas eu nunca me propunha a levar problema para os presidentes de Câmara com os quais eu acabo trabalhando, né? E uma dessas preocupações é justamente essa, não só cobrar dentro do valor que é praticado no mercado, mas também fazer tudo conforme determina a lei, né? E nesse caso a gente está falando de quê? Essa contratação ela passou por um procedimento licitatório específico. Ela contou com a licitação, contou com o parecer jurídico da Câmara. Para que isso seja aprovado, eu apresentei as notas fiscais de outros 3 trabalhos que está à disposição para ser consultadas e os senhores irão confirmar caso queiram consultar. O que eu estou dizendo aqui é exatamente isso, corresponde ao que eu estou dizendo, corresponde à verdade, né? Eu não preciso dizer isso aqui, na verdade. As notas fiscais de Pedra Lavrada, que somando, vocês vão ver o valor, que é R$22 mil. Estão lá as notas fiscais de Água Nova, que se somar vai dar R$25 mil. Portanto, como eu disse, né? A gente trabalha dentro daquilo que é possível e conforme a lei. Só para finalizar, para você ter ideia, ontem eu mandei para o presidente um contrato que não foi feito por mim, na verdade não foi o mesmo serviço, porque no serviço que eu contratado ele contempla 5 serviços, né?
Nesse serviço a que eu estou me referindo nesse momento, que foi da Câmara Municipal de Alagoinha, foi só regimento interno, código de ética e lei orgânica do município. Dezembro de 2024, há mais de um ano, portanto, há um ano e meio atrás. Um ano e meio não, dezembro de 2024, há mais de 6 meses aí, né? Esse valor foi R$30.000. Esse serviço, que nem vou dizer que foi o mesmo, porque o daqui foi além disso. Tinha 11 meses. Se a gente pudesse quantificar quanto que vale, são 11 projetos de lei, né, que eu apresentei por esse mesmo valor. A gente teria que, para saber se esse projeto foi caro ou foi barato, a gente teria que ver, inclusive, quanto custa um exercício para a gente saber quanto é que custa. A gente poderia pegar aqui, por exemplo, o valor da remuneração de um vereador, quantas leis ele apresenta durante um ano, e a gente poderia obter o valor, o que equivale à produção de uma lei. Seria um exercício que a gente poderia fazer, mas não precisa fazer. Então, portanto, o serviço foi feito, foi contratado, foi prestado, foi entregue, e não se esgotou com isso. Como eu disse nas outras vezes, eu estou sempre à disposição para sanar qualquer dúvida, fazer qualquer esclarecimento. Sou uma pessoa extremamente acessível, tranquila, e zelosa pelo nome, pelo meu nome profissional, e que estou sempre à disposição. Me coloco aqui mais uma vez à disposição para caso de dúvida, algum esclarecimento. Estou aqui não só hoje, mas a qualquer momento. É isso então. Muito obrigado. Só manter sair da pergunta. Assim, o que foi repassado para a gente não olhou, eu não olhei diretamente todos os trabalhos que você fez, foi só em algumas que chegaram para a gente. Por exemplo, Marisol, Pedra Lavrada, R$2.000 por mês, né, que tem um contrato de sistema, não sei se... Não, Pedra Lavrada não é R$2.000 por mês. Pedra Lavrada é o meu contrato na prefeitura. Pronto, eu estou falando da prefeitura. Trabalho de câmara, né? A gente tem que isso, mas eu estou falando em tudo em si. E quando nós chegamos... Mas só um instantinho, licença. Mas para a gente comparar valor de serviço, a gente tem que pegar o serviço que eu fiz na Câmara, certo? Certo. Deixa eu explicar aqui. Atualmente, eu também trabalho na prefeitura, como eu já havia dito antes, certo? O meu trabalho na prefeitura, sim, é mensalmente R$2.000, certo? Isso. E eu estou na prefeitura há 4 anos, pelo menos. Isso. Certo? Para comparar com o daqui, a gente tem que comparar o trabalho que eu fiz na Câmara, que foi o mesmo trabalho daqui, certo? Que foi R$22.000. Certo. Então, para fazer a comparação justa e correta, é com o trabalho que eu fiz na Câmara. Inclusive, as notas estão aqui no procedimento licitatório, que foi R$22.000. Deixa eu indagar, vai depois assim, certo? Olha, é isso que eu estava falando. Quando a gente chegou e olhou algum trabalho com a redação do mesmo jeito daqui da Câmara, que nem Marisol, e se eu não estou lembrado das outras 2 cidades que me repassaram. E eu, antes mesmo de falar alguma coisa, que isso já estava naquela conta, eu trouxe até ao presidente. Presidente, aconteceu isso, isso e isso. No dia que o senhor chegou aqui, que o presidente disse, vamos mudar de ideia, eu estou de acordo sim mudar, mas vamos ver o valor. Aí teve não sei qual foi, uma pessoa da mesa disse, não, o valor quem paga são os agentes. Eu fiquei calado, não observei. Mas é isso que eu estou dizendo. Hoje, quando fiscalizamos a prefeituras, que eu digo fiscalizamos que são 9 vereadores, a obrigação e do mesmo jeito temos que ver também alguma coisa que achamos que esteja errado. Sim, perfeito. E quando eu cheguei, quando o senhor chegou, quando fez isso aqui, quando eu digo, era sentarmos, porque mudar regimento, mudar a lei orgânica, não é de uma hora para outra. Não é só chegar e dizer assim, porque eu vi, eu fiquei até muito feliz agora, novamente, quando o senhor falou, disse, não vamos tirar as situações políticas de lado. E a hora que nós vamos fazer isso vai ser agora, na hora da aprovação desse projeto, porque tem coisas aqui que existe uma lei orgânica que é maior do que o regimento interno. Isso. E quando existem alguns pedaços, não sei se foi de má fé, não vou dizer que foi de má fé, porque eu não vou tirar o trabalho de um profissional. Por exemplo. Não, aqui quando a gente for discutir, eu vou mostrar a vocês e vocês vão encarar. São poucas. São 4 ou são 5 itens. Se eu der licença, só um instantinho. Só terminar e o senhor concluir. Aí o que acontece? Tem uns artigos aqui que automaticamente batem de frente com a lei orgânica municipal. E a gente sabe que existe de cima para baixo, não adianta ser de cima para cima. Quer dizer, a partir de quando você começa a tirar o direito, coloca o direito na mesa para escolher tudo sozinho, automaticamente ele está fazendo uma política de capacidade. Só deixa eu responder essa indagação sua, que eu já tinha pensado nisso antes do início, porque eu vejo uma coisa assim na política
em si que não compactua com o meu pensamento. Isso. E foi o que eu já até tinha pensado, que alguns dos vereadores podiam ter pensado isso, que essa atualização do regimento na lei orgânica seria alguma coisa para me tirar proveito, ou para mim pessoal, ou para algum dos meus colegas, mas eu digo a você que diante de Deus não existe isso. O doutor aí é prova, ele fez as atualizações, o trabalho todo independente, né? Ele teve total liberdade para ver as atualizações. Segundo ele me passou até que foi assim, se for, não foi, me corrija, doutor, que eram atualizações de acordo com a lei orgânica e a Constituição Federal, que não estavam em acordo, né? Exato. Então, se existir alguma coisa aí que você acha que tenha de cunho partidário, nós vamos estar aqui para nós discutir e alinhar para ver isso. Mas pode ter certeza que não existe, meus colegas sabem disso, em momento algum, não existe nenhuma mudança, nem no regimento, na lei, que seja para que nós possamos tirar interesse pessoal, pode ter certeza disso. Sem problema, se tiver. Não, justamente, se tivesse eu ia estar agente de má fé, não tem. Todas as atualizações, inclusive, a gente já queria aproveitar para ver aquelas questões de prazo de regimento e mais algumas outras coisas que vocês têm, inclusive eu não tenho nenhuma, mas inclusive vocês têm que discordam para que nós possamos atualizar da melhor forma para todo mundo, porque eu acredito que a Câmara de Vereador, ela não é para ter o lado partidário, por mais que existe, mas é para nós trabalharmos em conjunto. Eu não posso criar uma prerrogativa que beneficie, por exemplo, o nosso grupo e amanhã pode nos prejudicar. Eu acho que tem que ser igual para todo mundo. Então, eu acho que isso é só nós termos bom senso. Isso. Presidente, licença, por favor, posso? Pode. Presidente, veja só, eu queria só fazer assim a pergunta ao nosso companheiro aí, né, que fez esse projeto. Em cima desse projeto, eu queria pautar alguns artigos e queria que o senhor fizesse algum esclarecimento. Sim. Pode ser? Pode. Veja só, o projeto número 02, certo? Artigo 1. Primeiro. O primeiro, certo? Aí eu queria o artigo 7 e o artigo número 13. E logo após, eu queria o artigo... Sim, pode ser. Eu queria que o senhor explicasse mais detalhado, né, o artigo número 1. O primeiro. Está falando da revisão do projeto. São dois. Só lembrar, Antes de explicar, eu gostaria de fazer um esclarecimento, certo? Certo. Na verdade, uma correção assim. Juscelino, não é isso? Juscelino é o seguinte, eu não trabalho com pegadinha. Como eu disse, eu vou repetir aqui, eu trabalho com responsabilidade e seriedade, eu não trabalho com pegadinha. Esse trabalho é um trabalho impessoal. É um trabalho que é feito para a Câmara e para o município de Nova Palmeira, certo? Então é um trabalho de pegadinha. Isso. Um trabalho de forma responsável e séria. E outra coisa, mais uma correção. De fato, esse trabalho, quando eu vou fazer ele, exatamente como o presidente Cláudio colocou aqui. Ele colocou o que eu disse para ele e eu fiz conforme eu disse para ele. A lei orgânica é baseada em duas leis principais, certo? Do município, que são a Constituição Federal e Estadual. É daí que eu parto para fazer a atualização da lei orgânica. A Constituição Federal já tem mais de 130 emendas. Isso. A Constituição daqui do Estado está batendo as 50 emendas, certo? Obviamente que nem todas dessas são correções, atualizações que vêm para a lei orgânica do município. Mas em alguns casos sim, vem para o município. E a gente não fica restrito a essas atualizações. Inclusive, disposições constitucionais que não são objeto de emenda, acabam vindo para cá porque eu percebo que nessa análise que eu faço da lei orgânica, a necessidade de fazer. Aí, quando eu saio da lei orgânica, eu vou para o regimento interno. Então, assim, não vou dizer que o senhor não encontrou. Eu vou dizer que é difícil encontrar, certo? Até porque, como ser humano, eu posso ter errado, certo? Isso. Mas não é para ter, não deveria ter, e eu acho que não tem, nada aqui do regimento interno que vai contrariar a lei orgânica, certo? O que está na lei orgânica tem que ser obedecido pelo regimento interno, não a lei orgânica que vai obedecer o regimento interno. Isso. É o contrário, é o inverso. Se tiver, foi uma falha que a gente corrige, certo?
Mas, assim, eu não trabalho com pegadinha, eu trabalho de maneira séria e responsável. É que nem a gente está pagando por isso. Isso. Você trabalha Aí, como é que funciona aqui agora? Quando eu apresentei os projetos e vim trazer, então eles estão aqui nos projetos, aí entra agora nesse momento. E, ó, talvez seja o momento mais adequado, né? São projetos são normas, né? Que entram no procedimento normal, legislativo normal, certo? Isso que a gente está fazendo aqui agora, beleza, a gente pode fazer nesse momento, mas precisa ser discutido pelos senhores e, óbvio, os senhores têm autonomia e independência para votar como quiserem, né? Inclusive, se quiser votar em coisas inconstitucionais, a gente vê que é possível votar, tanto que são leis aí nacionalmente são aprovadas inconstitucionais. Então, mas enfim, estou dizendo isso para dizer que há liberdade que os senhores têm, certo? Vamos agora. Só está querendo que eu explique essa alteração quais são os artigos. Primeiro quais são os outros? É o 7 e o 13. Primeiro vou ter que ler, certo? Isso. As pessoas entenderam o que a gente vai analisar o que a gente está fazendo. E como eu disse, são sugestões de alteração. Sempre disse isso, né? Isso. Sempre disse, deixei claro para os senhores, né? Que são sugestões, isso não é nenhuma imposição nem nada, são sugestões. Isso. Nesse primeiro eu sugiro o seguinte, que o parágrafo 1º do artigo 2º do regimento interno passe a vigorar com a seguinte redação, adequando-se, e o bom é que eu já vou, no momento que eu coloco o dispositivo, eu já vou justificando o porquê da mudança, né? Isso. Adequando-se ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 27 da Lei Orgânica Municipal. Ou seja, esse artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 2º, não estava conforme a Lei Orgânica. Portanto, a sugestão é que se adeque à Lei Orgânica. E, portanto, se adequando, ele vai ser disposto da seguinte forma. Na impossibilidade de funcionamento em sua sede, a Câmara Municipal poderá reunir-se temporariamente em outro local mediante decisão do seu presidente. Esse dispositivo aqui é como está na Lei Orgânica hoje. E ele não estava assim no regimento interno. Por essa razão é que eu sugiro que a Lei Orgânica diz que está aprovada pela maioria absoluta dos membros da casa? Mediante decisão do seu presidente, está aqui. É isso que eu achei que o quê? Porque eu acho que na Lei Orgânica diz que, e no regimento interno, aprovado pela maioria absoluta. A gente teria que ver como é que está na Lei Orgânica. É que eu estou dizendo que está assim na Lei Orgânica, certo? Isso. Certo? Então, certamente está assim na Lei Orgânica. Ele tem que se adequar ao que está na Lei Orgânica. Se quiser mudar, ele tem que mudar a Lei Orgânica. Mas assim ele está na Lei Orgânica. Entendi. E o regimento interno tem que obedecer a Lei Orgânica, como eu venho dizendo aqui. Doutor, sétimo, né? Doutor, e que aí, né, nesse primeiro, né, que fica aí estabelecido, né, que aí o presidente automaticamente ele pode tomar qualquer decisão da onde será ou feito. Aí está falando do funcionamento, certo? Isso, funcionamento certo. agora. Está falando do funcionamento, certo? Aí eu estou dizendo para o senhor o seguinte, eu vou repetir. Na Lei Orgânica está desse jeito. Não fui eu que mando, não sou eu que estou dizendo. Na Lei Orgânica está assim. Aí eu encontrei no regimento interno algo diferente do que diz a Lei Orgânica. Aí o que eu fiz aqui? Pessoal, vamos mudar para isso aqui, porque é assim que está na Lei Orgânica. E outros parágrafos foi isso que eu fiz. Certo? Entendi. Sétimo agora, não é isso? Isso. O sétimo diz o seguinte: o artigo 12 do regimento interno passa a vigorar sem o inciso 4, que fica integralmente revogado, adequando-se, mais uma vez eu já vou justificando o porquê da mudança, né? Isso. Adequando-se ao que dispõe o artigo 30 da Lei Orgânica. Mais uma vez eu estou dizendo, ó, aqui no regimento interno tem algo diferente do que está previsto na Lei Orgânica. Isso. E outros parágrafos é isso que eu estou dizendo. Portanto, vamos adequar o que está na Lei Orgânica? É exatamente isso que está aí. Então, o artigo 12 do regimento interno passa a vigorar sem inciso 4, que fica integralmente revogado, e adequando-se a que dispõe o artigo 30 da Lei Orgânica. É uma coisa que eu queria dizer ao senhor, que a gente poderia o quê? Porque hoje a gente insiste sempre essa questão que a roda gira. A gente, às vezes, aprova hoje de acordo, não estou falando do senhor agora, estou falando direto do colega. Sim. Quando chegamos aqui, aprovamos do que acordo, se está bom para Juscelino, esse ato está maravilhoso para todo mundo, não está. E nós temos que fazer um regimento de acordo aqui para seus 20 anos. Sim, essa é a ideia, essa é o que eu estou dizendo aqui. Mas Juscelino, me permita eu lhe dizer que nem o advogado está falando. São atualizações da lei orgânica que já estão na lei orgânica. Nesses dois casos é exatamente isso que aconteceu. São disposições que estão presentes no regimento interno, só que são diferentes do que está sobre o mesmo assunto previsto na lei orgânica. E, portanto, o regimento interno tem que seguir o que diz a lei orgânica. Nesses dois casos é exatamente isso.
A gente não está propondo nada diferente do que já existe, entendeu? A gente só está, nesses dois casos específicos, a gente está adequando o que está previsto no regimento interno àquilo que prevê a lei orgânica. Uma vez que verificamos que está diferente, a gente tem que obrigatoriamente fazer essa correção, mas como eu disse, os senhores têm liberdade de voto, têm liberdade de, inclusive, questionar e fazer isso aqui. Esse trabalho aqui, ó, outra coisa importante aqui. Isso que os senhores estão fazendo é extremamente importante. A gente entende que, às vezes, os senhores não devem obedecer e seguir tudo que se propõe. O questionamento deles são cabíveis, são importantes. E a gente faz isso com maior tranquilidade, maior transparência possível, sem ter problemas. Eu só precisei fazer a correção com relação à pegadinha, porque realmente eu achei devida. Eu achei devida essa palavra. Porque hoje na política a gente sabe muito bem, uma situação não é piada aqui na Palmeiras, né? É nível mundial. E tudo que você vê, que você é desconfiado. Isso. Entendeu? Entendeu? Sem problema. É tranquilo. Aí vamos para Somos todos adultos aqui. Não, isso. Vamos para esse terceiro, do 13º, né? o projeto de resolução 3, que é mas tem essas Juscelino, vamos um de cada vez. Não, é o mesmo projeto. É porque ele não precisa mais discutir hoje. Quando a gente discutir com ele aqui, não precisa ficar mais respondendo nada. Ele vai mostrar o que a gente está achando que está errado. Agora, quando fizerem isso, traga a lei orgânica também, para ver se está conforme, se não está. Não, os dois, regimento é bom estar não. E assim, para conferir. Isso aqui é uma E dinâmica. assim, doutor, e assim, até peço desculpa, aí vou até invadir, né, a questão do diálogo. Como diversas vezes eu solicitei que, quando fosse feito, seria importante nós estarmos presentes, para a gente dar sugestão também. Sim, mas esse é o momento agora. Você não está Certo. Eu tanto poderia ter feito como eu fiz, como eu poderia ter vindo aqui e apresentado numa reunião com os senhores, como eu fiz, né? Eu fiz das duas formas. Só para a gente entender de forma. Vou esclarecer mais uma vez, só para a gente entender. É assim que é o negócio. São projetos de lei. Alguém apresenta o projeto de lei, os senhores discutem. É o que a gente está fazendo aqui. É o que a gente está fazendo aqui. Só me permita uma coisa assim. É porque, na verdade, eu entendi o raciocínio de Gil. Nós não podemos fazer uma escolinha para nós se unir, juntar, ficar ajudando. Os projetos estão apresentados de acordo com a lei orgânica. Peço a Juscelino assim, até dizer assim que não é dessa forma. Eu sei que você tem que desconfiar, desconfiar de todo mundo, mas não faz parte da minha pessoa. Pode ter certeza disso. Você fala quase assim na política. Pois eu falei quase assim. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não parte em hipótese alguma. Está aí os advogados que vocês trouxeram. Se tiver alguma coisa aqui que não esteja de acordo com a lei orgânica, vocês acham que foi, por exemplo, interesse meu, eu digo a você, não existe. O que acontece aqui são as atualizações de acordo com a lei orgânica, que o regimento estava diferente. Então o que é que acontece? Um exemplo, né? Dizia que a reunião da Câmara tinha que ser feita lá no sítio Papafina, na lei orgânica, enquanto que a lei do regimento interno dizia que tinha que ser feita na cidade. São só e exclusivamente essas questões que estavam divergentes. Não é isso, doutor? É exatamente isso. Não existe nada que eu pedi a ele. O que a gente vai ainda colocar em discussão, se for preciso para atualização, aquelas questões dos prazos do regimento, que nem dos requerimentos, que, por exemplo, tem vereador que disse que é para ser para toda a vida, outro disse que é para ser 4 anos, só são somente essas questões que, essas aí sim, aí vocês vão ter plena liberdade para botar as questões que vocês quiserem botar para votação, mas aprovado. Isso casa justamente com uma das coisas que eu falei naquela nossa última reunião, que eu disse, isso aqui é só o pontapé inicial, os senhores têm agora a oportunidade de aproveitar para aprofundar, se quiserem sugerir mais coisas. Como eu falei, eu achei que assim, a bem que fazer essa mudança não é de hora para outra. Não é só chegar dele. Isso pode, os projetos estão aí, podem levar o tempo que for necessário para amadurecer, para discutir. É isso que eu estou tentando dizer aqui. Esse é o trabalho, é exatamente esse. As coisas não precisam chegar aqui e serem aprovadas a toque de caixa, obviamente. Precisa ser revistas, precisa ser discutidas, debatidas. Esse é o trabalho legislativo. A gente está fazendo aqui justamente isso. O trabalho legislativo é exatamente esse. Pode falar. Tinha mais um, é o 13º, não é, aqui, doutor? O regimento interno da Câmara passa a vigorar sem. Faltou a palavra vigorar aqui. Passa a vigorar sem os artigos 51,
52, 53 e fica integralmente revogados. Eu não estou com a lei orgânica aqui, né? Aliás, com o regimento interno aqui para saber quais são exatamente, mas aqui nesse caso não tem nem como dizer. Tem que ver, não posso ver aqui o regimento, eu já digo o que agora. Assim, é o que trata do Conselho de Ética. Isso. É porque a gente não apresentou um código, a gente está tirando o código de ética que estava aqui no próprio corpo do regimento interno. Acho que até falei sobre isso quando eu falei do código de ética. A gente fez o seguinte, a gente está tirando o código de ética de dentro do regimento interno para colocar no documento à parte. A gente fez um diploma à parte. É até melhor que seja dessa forma, porque a gente pôde aprofundar um pouco mais, porque aqui está um pouco uma coisa mais breve, mais resumida, né? E o Código de Ética exige um detalhamento maior do que o que está aqui. Por essa razão, a gente aproveitou. Então, óbvio que se a gente está trazendo o Código de Ética para a Câmara, esses artigos aqui têm que ser revogados pelo regimento interno. Então, se trata disso. É o terceiro, né? Isso, foi o 13º. Doutor, posso dar uma opinião? Veja só, eu vendo, né, que ali está sendo contra, né, o artigo 31, né, do parágrafo 1º, certo, da lei orgânica. Se o senhor dá uma olhadinha, Terino. A lei orgânica está aí? O senhor tem a lei orgânica? O senhor está falando agora de qual artigo? 13º. Você está com a lei orgânica? Alguém está com a lei orgânica? Eu acho que é assim. Mas na lei orgânica, pelo que eu me lembro, não tem nada falando de código de ética. Não, certo? É assim, porque Até porque a lei orgânica não serve para tratar do código de ética. Né? A lei orgânica é uma lei que trata do funcionamento da cidade. Ela estabelece os órgãos e poderes da cidade e diz como eles, basicamente, eles vão funcionar. Esse artigo 13º, eu acredito que o que está deixando total liberdade da mesa escolher a comissão de ética. Ao meus membros. Isso, mas a mesa não é quem dirige a Câmara. Então é natural que... Mas de acordo com o regimento da lei orgânica, não vou nem dizer isso. Entendeu? Se na lei orgânica, nesse caso, tiver previsto algo diferente, óbvio que a gente vai ter que seguir a lei orgânica ou alterar a própria lei orgânica, certo? Certo? Pronto. Qual era o artigo que estava falando da lei orgânica? Tá. Era 51, você estava falando? Não, qual era o artigo? A lei orgânica? 31, né? 31. O que diz o Paulo? O que diz o 31 na lei orgânica? A Câmara Municipal terá comissões permanentes especiais, constituídas da forma com as atribuições definidas no regimento interno, ou no ato que resultar sua criação. Pronto. Não trata de nada. Não tem nada, nenhuma relação com o que a gente está falando aqui. Parágrafo 1º. A cada comissão será assegurada tanto quanto possível a representação. Aí se trata das comissões, né, da Câmara, né? E não de código de ética, né? Da comissão, né? Mas é justamente esse assunto. A criação da comissão. Mas, se precisar de alguma adequação, pode ser feita agora, nesse momento, né? Ou na discussão, durante a discussão. Isso não é problema. Porque quando fala em comissões, tem que ser, eu acho que tem que ser de uma coisa, não mudar. Então isso pode ser uma coisa que pode ser. Pode isso. Exato. Entendeu? É isso. A decisão de escolha da comissão tal, mudar para quem pode vir. Que é mesmo só uma comissão a mais. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso é uma coisa então que pode ser. Não, sem problema. Mas assim, eu estou certo quando eu digo que quem dirige a Câmara é a mesa, né? Não é? Entendeu? Ele por último, esse. De qual projeto agora? O 3. O 10º. O artigo 10º. Ele se trata mais ou menos parecido nessa aí. Sim, claro. Eu vou. Peraí que eu vou ligar, peraí que eu estou no reunião, peraí que eu vou ligar. Licença aí, presidente. O senhor sabe qual era o artigo? É o 03 agora. Isso. O projeto 03, que é o do Código de Ética. Ô Gil, o senhor faz esse pronunciar agora? Ele tinha mais um questionamento. Porque vocês adquiriram a palavra de 2 minutos. E eu queria conceder a palavra aí, né? Aproveita.
Bom dia a todos e todas, saudar o presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Serei breve, me apresentar, eu sou João, sou advogado, eleitoralista em direito público desde 2003, no município de Imóvel, no Palmeiras, do Rio de Janeiro. Eu sou colega do doutor José Waldo, que é na segunda, e atualmente é o procurador-geral do município. Então, hoje pela manhã, assim, vim aqui para a Câmara, os vereadores Gil e Juscelino me solicitaram, não um parecer, mas uma análise de adequação do regimento interno. E aí, tinha duas resoluções que são discutidas agora, 0203. Inicialmente, numa pista bem preliminar, de fato precisa adequar, a gente tem essa consciência, a gente está aqui com esse debate, em prol do povo de Nova Palmeiras, sem entrar no método político, de de fato, há um conceito em todos vocês aqui, dos novos vereadores, precisa ser atualizado, de fato, e precisa atualizar o regimento. Mas aí nós detectamos, falo isso do ponto de vista jurídico, 3 pontos de pauta, que são, aquele da resolução 03, ele é uma consequência da resolução 02. Eu vou, dentro do tempo, botar bem rapidinho. Sim. O primeiro questionamento desse foi o parágrafo 1º do artigo 2º do atual regimento, que é o artigo 1º da resolução 02. É a possibilidade de, a Câmara não está funcionando por alguma razão, vai fazer uma sessão extraordinária. O regimento atual diz que a maioria absoluta dos vereadores decide onde vai fazer. A sugestão que está de atualização é que o presidente decide sozinho. Que é conforme está na lei orgânica. Não está. A questão, veja, em tempo de conformidade, aí há um debate, não é nem jurídico, não estou discordando do senhor, só apresentando um outro posicionamento. Que é o seguinte, vamos agora ao segundo ponto, que é o artigo 7. Só um instantinho. Vamos para a lei orgânica, doutor Paulo, por favor. Porque assim, porque o regimento tem que ser adequado à lei orgânica. Nesse caso, mas é que eu não, porque nesse caso... Eu vou dizer de novo para o senhor. O senhor fala. Eu não vou debater, não quero discutir. Nesse momento é só a posição que eu orientei os vereadores. Sim. A minha posição não pode ser divergente, convergente. Escute, você vai ter palavra com pessoal. O artigo 7º, que é outra discussão agora, é a supressão do inciso 4 do atual artigo 2 do regimento. Aí, está lá nessa proposta, na proposta 02, dizendo o seguinte: ele está inadequado com a lei orgânica. A lei orgânica, no artigo 30 do Dr. Paulo tem aí, estabelece lá as formas de convocação, não na impossibilidade, é outro assunto, o segundo assunto. Fala bem para não ter divergência. Durante o recesso, quem é que pode convocar uma sessão extraordinária? Qual é a regra? A lei orgânica fala lá: presidente, ministro, prefeito. E só 3 incisos. Anos anteriores, as vezes anteriores, estabeleceram um 4º inciso. Ou seja, hoje, a Comissão Representativa de Vereadores, um terço de vereadores, pode chamar um extraordinário. A sugestão do doutor é suprimir esse inciso 4, que não está na lei orgânica. É fato, ele não está na lei orgânica. Mas não significa que ele é contrário à lei orgânica. Isso é um bônus para a Câmara hoje. A gente tira esse 4 ou deixa. Ele não está em confronto. Uma coisa Perfeito. é isso. Perfeito. É só isso. Perfeito. Vamos ao terceiro ponto. Isso, perfeito. Estamos falando de 3. Isso aí, qual é o Não, é que o da resolução 02. Só reforçar uma coisa é estável, mas está em confronto. Exato. Se eu só reforçar, pode aproveitar o nosso diálogo aqui, né? É assim, quando uma coisa estiver prevista na lei orgânica, obrigatoriamente, esse é o meu ponto de vista, o regimento tem que seguir, obrigatoriamente. Quando não tiver previsto, sim, o regimento tem uma certa liberdade. Desde que não confronte o que tiver em Constituição e na lei orgânica. É perfeito, doutor, perfeito. Mas se tiver previsto, aí o regimento vai ter que seguir o que está previsto. Isso quem falou, pessoal, sem ser muito jurídico, é um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, a pirâmide de Kelsen, perdão, Hans Kelsen, filósofo alemão, estabelece qual é a maior lei no Brasil, é a Constituição. Então, nenhuma lei ordinária, delegada, concentrada, enfim, pode estar no município, a maioria de vocês é a lei orgânica, nada pode ser contra ela. Nem regimento, nem lei municipal, nem medida provisória, nem decreto do prefeito, nada. É o norte. Então, de novo, eu pedi essa licença, não queria nem falar, estava só assistindo. Foi um prazer imenso conhecer essa estrutura, o ex-presidente mostrou, eu faço esse registro, uma estrutura exemplo, modelo para todo o estado da Paraíba, a região do Mataú, do Servidor. E aí, de novo, porque assim, talvez eu esteja falando na arrogância,
Mas quando você vai discutir leis, questões constitucionais e tal, o outro doutor tá Paulo, se tiver simples negócio fica fácil, mas quando você tem vereadores que não têm o domínio da arte política, fica sempre desconfiado. Esse termo, justamente, pegaria é um termo que não existe no mundo jurídico, tá? Porque muitas vezes, quando você não concorda, o senhor tem todo o direito de judicializar. Dizer, ó, você tem inconstitucional, isso aqui não dá certo. Tá? Por isso, só voltando para cá. O terceiro ponto de foco, aí ele é da resolução 2, que é o artigo 13, e ele liga com o artigo 10º da outra resolução, que é 03. Não é o Código de Ética, pelo contrário, o Código de Ética é fantástico. Advertência, suspensão por parte, mas é a Comissão de Decoro Parlamentar, de Ética Parlamentar. Sim. E aí eu peço licença a vocês para dar um pouco da minha experiência de outras cidades. E, via de regra, não só na Comissão de Ética, algumas cidades nem têm ainda. A Paraíba, inclusive. A maioria, né? É. Mas as que tem, eu cito o exemplo das maiores, de uma pessoa, Campina, Bahia, Sapé, Cabedelo, estabelece, assim como nas comissões, como é a regra da lei orgânica, que o doutor tem aí, é que será constituída de forma paritária, entre os líderes, entre os partidos, em situação de oposição. Aí eu disse, olha, indague lá na reunião mais tarde, por que o doutor sugeriu que o presidente sozinho no meio dos 3 membros, não, senhor, não, assim, essa operação ficar permanente. O presidente chega, imaginemos o seguinte cenário. Eu estou com o raiva com o nome do vereador. Aquele mesmo que apelido. Machudo. O vereador Machudo, eu estou com raiva dele. Eu sou o presidente e o vereador Machudo, uma sessão qualquer aqui, toda sexta-feira aqui, toda segunda, qual dia? Toda segunda. 15 dias. O vereador Machudo pegou e falou, por exemplo, bateu boca com o Gil. O senhor é um responsável, enfim, dentro da liberdade parlamentar, da imunidade, ele agrediu o Gil. E Gil é amigo do presidente Galeguinho, estou dando exemplo hipotético, tá, gente? Aí falou, Galeguinho, bora entrar uma comissão de ética contra Machudo, bora. Nomeia aí Marcinho, Catinha e Bibica. Não vejo. Bota para caçar ele. Caça esse cara. Quem está caçado? Assim, vai sair uma resolução porque o presidente sozinho nomeou 3 membros. Não estou dizendo que isso está errado, nem está certo. É só para dizer, ó, eu não vejo, eu não tenho precedente em outras cidades. Eu estou em poucas cidades. Se eu não me engano, o regimento já diz que é assim, né? Não. No regimento atual fala que é paritário. O nome dele é só um minutinho. Que aí eu acho, né? Mas mostrar porque daí É paritário nas outras comissões, né? E aqui, de fato, diz o presidente. Mas você falou, não se consegue. Eu vou agradecer, eu estou ajudando, eu falei 4 minutos, mas não vai ser porque aí vem a resolução da que é a mesma coisa, o mesmo assunto. E pode ter certeza, não tem problema não, até porque Mas aqui diz, ó. Mas aqui diz, embora seja nomeado diretamente no presidente através de portaria, aí aqui diz assim, para mandato de 2 anos, permitida a recondução a critério da presidência, observando quanto possível o princípio da proporcionalidade partidária ou rodízio entre os partidos políticos e blocos parlamentares. Então, de certa forma, mesmo que, e eu concordo, né, a gente não pode deixar na mão do presidente de momento, porque ele pode usar dessa da função do poder dele, mas mesmo com isso tem uma certa limitação na medida que diz que tem que ser proporcional, obedecendo aquele critério da proporcionalidade. Mas sim, tudo o que a gente apresentou como sugestão pode ser passível de discussão e de possivelmente alteração. Isso. A única coisa que eu observo é o seguinte: quando na lei orgânica disser uma coisa, o regimento tem que seguir exatamente o que diz. Se não disser, como é o caso do inciso 4, e não contrariar a lei orgânica e a Constituição, sim, pode permanecer voltar no inciso 4, entendeu? Como o doutor disse ali. Não está previsto na lei orgânica do município, mas também não fere a lei orgânica do município. Então, portanto, a sugestão que eu dei de supressão pode ser, não precisa ser acatada. Isso, certo? Sem problema. Mas quando tiver previsto na lei orgânica de um modo, no regimento interno tem que seguir aquele modo. Porque são, como disse, é escalonado, é de cima para baixo. Isso, certo? Obrigado, eu vou tomar a plena. Obrigado. Mais alguma indagação sobre o projeto número 2? É a 3, resolução 3. Resolução 3.
institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal e estabelece normas disciplinares e procedimentos e dá outras providências. Eu acho que deve. Do 3? Mas é a mesma coisa. Então não precisa, né? É como eu estava falando, assim, a partir do momento que eu entreguei os projetos, que são projetos de normas, eles entram no circuito normal do processo legislativo, ou seja, eles são encaminhados para as comissões, a partir daí são abertas várias discussões, que, como eu estava falando, essa reunião que talvez a gente esteja fazendo com o carro andando, né? Ou seja, essas sugestões, essas observações são todas normais e perfeitamente válidas dentro do processo legislativo. Então, sim, esses questionamentos eles podem ser feitos, devem ser observados. Não quer dizer que todos podem ter que ser necessariamente aceitos e acatados. A gente tem que ter só um norte, né? A Constituição Federal, a orgânica, e para que não sejam desrespeitadas, principalmente essas duas leis. Então, sim, essa discussão, eu não sei se estava no previsto no cronograma da Câmara um momento para essa discussão dentro da comissão, né? Ou se é exatamente esse momento agora. Isso. Sim, está acionado o 13º, né? É aqui mesmo, beleza. Ok, então o projeto número 03 está ok nisso? 03, Então, e o 0, peço à secretária que faça a leitura do 05. Altera, acrescenta e revoga disposições da lei orgânica do município e dá outras providências. Ok. Vereador Juscelino. Qual vai ser votado logo? Qual projeto vai ser votado agora? Não, a gente está fazendo a apresentação para tirar algumas dúvidas que vocês tiverem, né? Isso, presidente. Eu já tinha pedido vista na sessão anterior, já que eu não posso mais pedir vista, assim, eu acredito que foi tirada algumas dúvidas. Se tem mais, eu acredito que vai ter que ter mais tempo para a gente analisar esse projeto. Eu peço que, como líder da bancada, da Comissão de Finanças, peço vista nesse projeto. No caso do projeto de número... Esse que eu disse que eu perguntei, vocês querem todos? Não, a gente está apresentando agora o projeto de número 05. 03, 02. Presidente, talvez assim, não precisemos encaminhar a votação da liberação de todos os projetos agora, né? Pelo que eu estou entendendo, estão querendo ainda mais um tempinho para dar mais uma analisada, para apresentar sugestões, não é isso? Então, assim, agora é só a apresentação do projeto em si e fica para depois. Exatamente. Na verdade, a gente apresentou os projetos para tirar dúvidas, né? Fazer o debate. Logo após todo mundo chegar à conclusão, tirar suas dúvidas, a gente vai apresentar para votação. Logo em seguida, né? Eu vou votar os 3. Não, agora os 3. Se você não quer votar, vocês pedem vista. Presidente, né? Porque na verdade ele vai passar ainda por 3 sessões para poder. Esse projeto vai ser votado em reunião ordinária? Justamente, só que ele tem que passar pelas comissões, que é hoje. A gente está debatendo e a gente vai apresentar. Se você vai votar ou não, ou pedir vista, né? Entendeu? Pronto, é isso que eu estou dizendo. Eu só quero apresentar para nós tirar algumas dúvidas, né? Agora. Isso. O projeto já foi apresentado o 2, o 3, agora o 05, aliás, né? O 05. Para se tiver alguma dúvida, né? A gente chegar numa conclusão e logo em seguida a gente vai apresentar para votação. Aí vocês decidem se vota ou se pede vista. Foi o que eu falei. Só alguma dúvida ainda sobre o projeto de número 05? Foi o que eu falei que, como líder da bancada, eu estou dizendo ao nosso colega de bancada da Comissão de Finanças que peça visto por isso, por causa do tempo. Presidente, permita, como já foi pedido vista pelo colega vereador, ele não pode vir novamente. Aí, como cai na minha comissão, eu cursei ele, então eu estou lá para votar no projeto. Não tenho nenhuma dúvida do projeto. O projeto está legal, eu voto favorável na legalidade do projeto. Só deixe-me apresentar. Sim, Juscelino, alguma dúvida Não, do projeto? não tem dúvida.
Ok, então eu vou colocar em votação os 3 projetos, porque não foi votado. Eu vou apresentar agora para votação. Né? Então quero até dispensar a sua presença, né? Acredito que você tem mais dúvida para esclarecer. Me conceda 5 minutos, né? Porque assim, pedir ao senhor, a Vossa Excelência, que assim, é bom que a gente acompanhe o regimento, porque cada vereador tem direito a 5 minutos. Né? Hoje, infelizmente, foi um dia aqui meio corrido, atropelou tudo, né? Não teve, mas eu gostaria, durante os meus 5 minutos aqui, gostaria de, primeiramente, agradecer a presença mais uma vez do doutor Delmar, né? Foi falado aqui com relação ao valor, né, que foi narrado aqui durante a sessão, a última sessão, tem sido um valor exorbitante. Na verdade, claramente aqui o doutor fez a sua prestação, e mostrou, né, a legalidade, porque tendo a legalidade, né, não está dentro do regimento, dentro da legalidade, então está apto, né, parabenizar a Vossa Excelência por ter a iniciativa e as prerrogativas de dar continuidade a esse processo que é importante. Né? Quanto presidente, eu queria fazer isso, né? Inclusive foi até uma pauta pautada pelo ex-vereador João Medeiros, que é um grande cidadão, tem um grande conhecimento a respeito do regimento, e é importante e precisava muito dessa alteração. Né? Dizer que uma palavra que eu guardei aqui, inclusive eu gravei, marquei, registrei, sobre perseguição política. Né? Hoje eu vejo muito, aqui na Palmeira, eu digo isso claramente, né, que vejo que tem, né, determinados legislativos que tentam toda hora, todo momento, querer manchar a imagem do presidente, né, através das redes sociais, através da tribuna. E aí, eu parabenizo mais uma vez pela sua condução de trabalho. As propostas, 18 mil de legalidade, o valor teve a licitação, 3 propostas, então não há nada, a nota fiscal comprovando, então legalidade. Então, mais uma vez, parabenizar e dizer que a gente está sempre à disposição, né, para acompanhar essa postura importante como essa. Presidente, posso só mais uma coisa, me desculpa aqui, mas assim, só aproveitando o que o vereador falou, além disso, esse procedimento licitatório e a própria contratação em si, depois é analisada pelo próprio Tribunal de Contas aqui do Estado. Então, assim, a gente não tem que estar preocupado com isso, não. É isso, existe uma previsão de forma de contratação que foi respeitada através do procedimento licitatório. Foi verificado se o preço estava conforme. Isso, inclusive, a Câmara me exigiu isso. Eu nem costumo apresentar notas fiscais. A Câmara me exigiu que eu apresentasse as notas fiscais. Eu apresentei notas fiscais dos serviços que eu fiz em outras cidades, confirmando aqui o que eu havia dito, que, na verdade, estava sendo até mais barato do que eu fiz em outros locais. Enfim, tudo está dentro. E tudo é possível de ser controlado e fiscalizado. Né? Isso não é problema, não. Inclusive, o Tribunal de Contas, posteriormente, ainda vai analisar. Tranquilo. Era isso. Quero só agradecer aí pela palavra de todos. Eu não vou me estender, só quero dizer que tudo que é feito nessa Câmara é em conformidade com todos vocês. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente entrar em concordância e todos os esclarecimentos estão no site da Câmara, tudo resolvido, né? Mas, enfim, vamos para o projeto. Projeto de lei de número 02. Como vota o vereador Juscelino? Presidente, que nem eu falei, não estou pedindo visto, porque não pode pedir visto na outra sessão. Estou me obstendo da votação e encaminhando o visto para o vereador Gil pedir na comissão dele. Como vota o vereador Juranildo? Não. A comissão tem que passar. Entenda. É ele, né? Tem que passar pela Comissão de Legislação e Justiça. Eu estou perguntando como vota o vereador Juscelino no projeto de número 02. Já disse que me obstendo da votação. Ok. Como vota o vereador Juranildo? Voto favorável, presidente. Ok. Como membro da Comissão de Legislação e Justiça, também voto favorável. Esse projeto deve passar pela Comissão de Políticas Gerais, não é isso? Então, a Políticas Gerais vai se reunir o vereador Machudo, o vereador Elisamara e o vereador Gilvan, não é isso? O vereador Gil não faz parte. Se ele quiser pedir visto do projeto, fica à vontade. Se não, ele, né? Então, é um caso à parte. Senhor presidente,
Eu peço visto de acordo por quê? Que assim, tá 2 vereadores que estão ausentes, né? Isamara e Gilvan. Aí seria importante, né? Tá todos os vereadores, né? E assim, eu peço visto, né? Não só do 2, como do 3, como do 5, né? Só para os... Vai chegar lá. Não, tudo bem. Pede visto no projeto número 2. Número 2, certo. Ok. Então vamos para o projeto de número 3. Aliás, o projeto de número 3, isso. Projeto de número 3. Vereador Juscelino. Continuo me abstendo da votação e encaminhamento de visto por Gil. Vereador Juranildo. Favorável, presidente. Favorável. Eu também voto favorável. Vereador Gil. Peço visto mais uma vez. Pede visto. Projeto de número 3. Projeto de número 5. Né? Comissão e Justiça. Vereador Juscelino. Eu voto contra, presidente. Vota contra. Vereador Juranildo. Favorável, senhor presidente. Ok. Eu também voto favorável. Comissão e Justiça. Agora, vereador Gil. Peço visto. Pede visto. Ok. Então, o projeto foi passado pelas comissões de Relações e Justiça e vai aguardar a reunião da Comissão de Políticas Gerais. Ok? Projetos aprovados. Não havendo mais nada para declarar, declaro encerrado a 16ª reunião das comissões do dia 26 de agosto de 2025.